Olha, eu sei que eu não te conheço, mas ao mesmo tempo eu sei que você já parou e procurou aí na internet uma técnica, um truque ou um jeito de persuadir que aumente os seus resultados, as suas vendas, o seu crescimento profissional, não é mesmo? Pois bem, isso não adianta muita coisa e provavelmente você notou. Vamos para aquilo então que realmente faz a diferença quando você quer atrair a atenção, impactar, inspirar, cativar outras pessoas? Se isso é importante para você, então sente na curtida e vamos embora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa série especial sobre neuropersuasão, para você aprender uma técnica, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. Hoje então nós falaremos sobre o que realmente importa neste processo de persuasão e de influência. E já te digo que não são dicas, truques ou técnicas isoladas. Vamos fazer aqui um paralelo. Persuasão é como se fosse um processo de sedução. Na verdade, é exatamente a mesma coisa. Persuadir uma ideia é seduzir a pessoa a respeito daquela ideia. Persuadir sobre o seu produto é seduzir a pessoa a respeito do seu produto. E como qualquer processo de sedução, tem alguns que são até o amor à primeira vista, que é super rápido, e outros que não são. Inclusive, a maior parte não é amor à primeira vista. Muitas vezes, para você se engajar com uma pessoa, ou você trabalha com a pessoa, ou tem contato com ela, aí você começa a achar a pessoa interessante, aí vem uma brincadeirinha, o papo começa a fluir, aí vem um jantar, e por aí vai. Ou seja, a sedução raramente ela é de primeiro momento, ela é de impacto inicial. Geralmente o processo ele é de construção. E esse é o exato motivo pelo qual aquelas frases famosas, os chavecos, não funcionam. Chaveco é como se fosse um truque, uma técnica que imediatamente ao proferir uma frase a pessoa vai se interessar em você. Mas geralmente não é isso que acontece. Sabe aquelas frases que até doem o ouvido? Tipo: seu pai, ele é ladrão? Não. Então como ele roubou o brilho das estrelas e colocou nos seus olhos? Preciso de um dicionário com urgência, porque quando eu te vi, fiquei sem palavras. Essas frases são bizarras. Elas só servem para uma coisa, para a gente rir a respeito delas. Pois bem, muita gente acha que o chaveco está para a sedução, assim como os truques e frases prontas funcionam para a persuasão. E aí elas passam exatamente este papel ridículo, como se ela estivesse soltando ali estes chavecos furados. Entra numa reunião e acha que uma frase de impacto vai resolver. Chega numa negociação e acha ali que de repente ela insere um gatilho mental, um truque e automaticamente ela vai ter o resultado que ela almeja. Gatilhos mentais, frases hipnóticas ajudam, sim, mas soltos, de forma isolada, eles não funcionam. Muito mais atrapalham do que ajudam. O importante é você ter um método para te orientar ao longo deste processo. E aí sim, o ponto importante, o que você precisa é saber como conduzir emocionalmente a pessoa. Essa é a essência. Esse é o cerne dessa nossa discussão do capítulo de hoje. Conduzir emocionalmente a pessoa. A cada instante, você torna a pessoa mais interessada, mais curiosa, mais instigada por aquilo que você tem a dizer e assim você consegue a atenção dela. Uma vez que você tem a atenção da pessoa, aí sim a gente entra no passo 2, que é aí sim dar os estímulos corretos para deixar a pessoa pronta para ela tomar a decisão. Veja só, não é você tomar a decisão pela pessoa, nem impor a decisão que outra pessoa vai tomar, e sim estimular para que ela tome a decisão. Isso é completamente diferente do que se faz por aí. Então, guarda essa informação. Primeiro, você precisa atrair a atenção da pessoa, conduzindo ela emocionalmente para que ela esteja pronta, porque ela já te deu a atenção. No momento em que você tem a atenção, aí você insere estímulos corretos para deixar a pessoa pronta para que ela tome a decisão. Agora, legal tudo isso, né? Mas, poxa, André, como é que eu faço isso? E eu acho ótimo que você tenha essa pergunta na sua mente. Se você não tinha, agora imagino que você tem. Porque a ideia desses capítulos é sempre trazer algo prático para você aplicar. Então você tem sim o conceito, você já sabe a respeito dessas dicas, truques, fórmulas mágicas que simplesmente mais atrapalham e até podem se tornar ridículas, e sabe que o que é necessário é sim um método, um processo de
condução da pessoa. E agora então, como é que a gente faz isso? 2 passos para você entender como você faz isso. O primeiro passo, obrigatório, é você participar da aula 2, que foi liberada hoje, na Semana da Neuropersuasão. Nessa aula, eu vou te trazer a teoria do cérebro trino, criado pelo neurocientista Paul MacLean na década de 70, e eu mostro como é que você deve fazer para criar mensagens que realmente conectem com o cérebro de alguém. Esse é o primeiro ponto. Então não deixa de assistir a essa primeira aula. Você pode entrar direto na aula aqui em neuropersuasão.com.br/acesso VIP. Você coloca seu e-mail e automaticamente você vai direto para essa aula. E em segundo, então, eu quero agora deixar aqui um caminho, uma dica que eu considero uma dica de ouro. Como a gente já falou aqui diversas vezes nessa série, muitas vezes as pessoas focam só na mensagem que ela tem que entregar, no produto que ela tem que vender, na meta que ela tem, no objetivo que ela própria tem. Esqueça o seu produto, a sua empresa ou o que for. Foque apenas na pessoa. E aí, uma vez que você tem o foco na pessoa, você vai usando perguntas para conduzir a pessoa até chegar no assunto que você precisa. Então, mais uma vez, através de perguntas, você vai induzindo e fazendo a pessoa chegar num território, num assunto que ele é importante para você. Uma vez que você chegou neste espaço, chegou neste território, chegou naquele assunto que ele é importante para você, aí é a hora de você deixar a pessoa curiosa sobre o que você tem a oferecer. Para que isso? Para que ela te pergunte a respeito do que você faz, a respeito do seu projeto, a respeito do seu produto ou qualquer coisa assim. Repito, você tem que deixar a pessoa estar no ponto para ela te perguntar e não você. Repito aqui mais uma vez para que isso fique claro e cristalino para você. Você tem que ir conduzindo a pessoa até que ela fique no ponto para que ela te pergunte a respeito do que você precisa oferecer para ela e não você. Você não é a pessoa que deveria falar em primeiro lugar a respeito daquilo. Você deve fazer a pessoa, de certa maneira, chegar no assunto e te perguntar. É absolutamente o inverso do que qualquer pessoa faz por aí e basta você ouvir as conversas ou até prestar atenção nas conversas que você tem com outras pessoas para você perceber que as pessoas falam a respeito daquilo que é importante para elas. Não é esse o processo. Você vai fazer o inverso. Você vai fazer a pessoa te perguntar a respeito daquilo que é importante para você. Eu vou dar aqui um exemplo para isso ficar mais claro. Um exemplo super curto que não ilustra uma conversa completa, mas é apenas para exemplificar o que a gente discutiu no capítulo de hoje. Então vamos supor que eu estou aqui diante do João, você é o João e a gente está aqui tendo um diálogo. João, quanto tempo? Tudo bem contigo? E ele vai responder, ou você vai responder, tudo bem, e você? Ótimo, como é que estão as vendas aí do seu lado? Legal, ó, só um parênteses, eu levei o assunto vendas para a conversa, perguntando das vendas dele. E aí vamos supor que o João me responde, estamos indo até que bem, mas óbvio, a gente poderia estar indo melhor. Aí eu respondo, claro, né, a gente sempre poderia mesmo, inclusive eu tenho prestado atenção nisso a cada vez mais, eu tenho aplicado hoje em dia um método que tem me ajudado demais. Ponto. Não digo qual é o método, eu só menciono que existe um método. Ponto. Aí o João, interessado, porque é um problema que ele tem, ele vai dizer para mim, nossa André, fala mais a respeito disso. Aí é a hora de eu fazer a inserção. Por quê? Porque ele me pediu. Que método é esse? Aí eu viro para ele e falo, cara, eu fiz um treinamento chamado Neuropersuasão do Brain Power e eu aprendi como o cérebro funciona, como as decisões ocorrem. Fica muito mais fácil influenciar, persuadir, cativar as pessoas. Ponto. Aí ele vai te perguntar o quê? Nossa, sério? Como é que eu posso saber mais a respeito disso? Aonde eu acho mais informação a respeito disso? E aí eu vou dizer para ele o exato lugar que ele precisa aprender. É muito diferente de eu virar para o João e falar, João, eu tenho um método que você precisa conhecer. Automaticamente ele vai criar uma barreira. Ele não foi inserido no assunto, não houve nenhum tipo de condução emocional. E esse é apenas um exemplo muito mais simples do que acontece no dia a dia, mas é para você entender a ideia. E eu acho que deu para perceber quão diferente é isso, não é? Olha só o efeito de você dominar o método Neuropersuasão na prática, como aconteceu com o Núbio, aluno do curso Neuropersuasão. Não sei, a cada 10 pessoas mais ou menos que iam lá para ver o curso, 2 matriculavam. Hoje, né, esse número já dobrou. Tem até mais, pelo menos metade já as pessoas que vão lá estão se matriculando. E
Isso tudo tem a ver com o que eu estou aprendendo com o curso, né? Porque eu tenho utilizado bastante o fato de gerar emoção na pessoa. Eu realmente já senti essa diferença nesse pequeno momento que é simplesmente apresentar o curso, que são alguns minutos ali, ou chega 1 ou 2 minutos que eu ali apresento o curso. Então eu começo já entendendo o que eles querem, realmente já tem feito muita diferença para mim. Surreal, né? Ele simplesmente dobrou a taxa de conversão dele. Natural, porque antes ele fazia um processo de tentativa e erro. A partir do momento que você entende qual é o processo decisório de uma outra pessoa, você simplesmente consegue facilitar, remover os atritos que uma pessoa tem para tomar uma decisão. É muito complexo tomar uma decisão e você sabe disso. Quando você tem que comprar alguma coisa, você pondera infinitas variáveis. Se alguém consegue te purificar, facilitar o seu processo decisório, essa pessoa está fazendo um favor para você. Esse é um caminho. O outro é você aprender técnicas isoladas, porque é o que mais as pessoas falam por aí, pessoas cuspindo gatilhos mentais, frases prontas, perguntando qual é o título de e-mail que mais funciona. Persuasão é muito mais sobre saber ler a situação e só depois de ler aquela situação específica, aí sim escolher como se comunicar. Por isso, eu sugiro fortemente que você aprenda mais sobre a persuasão, porque essa é a única habilidade comum a todas as pessoas de destaque e sucesso. É simplesmente impossível pensar em um grande líder, um grande empreendedor, grande profissional, grande médico, o que for, que simplesmente não domine a persuasão. Para você então realmente levar esse seu conhecimento sobre persuasão para um próximo patamar, não deixa de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br para você participar do nosso documentário gratuito Neuropersuasão, o Real Poder do Cérebro Humano, em que eu vou te mostrar como se formam as decisões no cérebro das pessoas e como você pode influenciá-las, cativando e inspirando as pessoas para que de fato elas entrem em ação. Vai ser uma semana de aulas, e-books, PDFs, uma série de materiais que eu vou te entregar para que de fato você entenda o método neuropersuasão em muito mais profundidade e aumentar o seu nível de resultado, persuasão e influência, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então entra aqui, neuropersuasão.com.br, e para a gente então fechar aqui com chave de ouro, antes de mais nada, deixa aqui o seu like se você ainda não deixou, e eu queria te pedir para comentar aqui abaixo um exemplo de alguma pessoa, de alguma situação, de alguém que tentou te convencer de alguma coisa usando uma frase que claramente estava pronta, ou até um script que a pessoa simplesmente só repetia. Eu diria até que esse tipo de coisa chega a ser engraçado, pelo menos eu me divirto com isso, e eu queria te estimular para você perceber o quão ridículo chega a ser quando uma pessoa tem simplesmente absolutamente tudo pronto, engessado, ela treinou, ensaiou e ela só sabe usar aquele caminho, ela não tem um método, ela não tem uma estrutura, ela não tem arcabouço para que de fato a conversa flua com muito mais naturalidade, com muito mais empatia, com muito mais conexão. Tenho certeza que isso já aconteceu com você, então conta aqui embaixo para a gente poder conhecer um ao outro e de repente dar risada de uma história de outra pessoa também. E um pedido final é para a gente encerrar, se você realmente gostou do capítulo de hoje e te veio alguém na mente que poderia se beneficiar desse tipo de discussão nessa conversa que a gente teve, ou até para participar dessa maratona, dessa série diária de capítulos para você sobre neuropersuasão, então compartilha com essa pessoa, compartilha com o seu time ou até alguns amigos para eles também se comunicarem desta nova maneira. E para você então pegar um pouco mais disso na prática, eu deixo você então com o Luciano, para ele te contar um pouco mais dos benefícios da persuasão. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até amanhã.